Boa noite, meus irmãos. Esta é a mensagem do nosso culto de domingo à noite, hoje do dia 30 de maio de 2021. Mas você pode estar assistindo isso a qualquer hora, a qualquer tempo. Entretanto, nós, membros da igreja, deveremos estarmos juntos nesse momento a partir das 19 horas e ter a oportunidade de ouvir essa mensagem. Vamos orar para começar. Nosso Deus, nós damos graças pelo bem, pela vida, pela misericórdia. Damos graças pela obra de Cristo, baseado na qual nós te suplicamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, porventura cometidos hoje. Purifica, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, coração, nosso ser, nos limpa da impureza e da injustiça. Pedimos, Pai, ajuda do Teu Espírito Santo para falarmos da verdade da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que a Tua graça alcance cada vida que vier a assistir esta mensagem. Que o Senhor nos ajude a todos. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje vai ser baseada em Gálatas 5, de 13 a 21. Então é bom que você abra a sua Bíblia aí também e leia, né? Para ter o hábito de ler a Bíblia. Nesse tempo de pandemia, nós estamos perdendo um pouco o hábito do culto, o hábito da adoração. A gente fica mais passivo, né? Parece que os crentes ficam mais quietos, ouvem, ligam, escutam e saem. E perdeu o aspecto do culto e da adoração. Então, insista, por favor, para o seu bem, para a edificação do seu ser. Gálatas 5, 13 a 21, o apóstolo Paulo diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, isto, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu tema hoje é temperamento. Quem somos nós internamente? Fomos transformados por Cristo, somos uma nova pessoa? Lá no interior, onde eu, pastor Donizete, não posso ver você, e você, irmão crente, não pode ver o meu coração. Neste ponto, fomos transformados? É uma pergunta, um questionamento que eu quero fazer. E aí, se eu descobrir que tem algumas coisas que estão sobrando, que não deveriam estar ali? Vamos pensar sobre isso hoje, porque esse assunto é de extrema importância para o crente e é uma dificuldade com a qual nós temos que lidar, né? De evitar as tentações nesse aspecto por toda a nossa vida. E eu quero introduzir o meu assunto então, quero começar a conversar sobre isso com você. E eu quero começar a conversar pensando e entendendo que Deus sabe da dificuldade que existe em as pessoas conviverem quando os temperamentos são ruins, não são transformados, não são adequados. Lembra do versículo de Amós 3:3? O Senhor diz assim: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Quer dizer, se não houver uma paz, uma trégua, né? Uma ausência de guerra, eles vão andar juntos, conviver? Não. E eu quero pensar nisso entre nós como crentes dentro da igreja, porque não é incomum saber, tomar conhecimento que há pé de guerra dentro da igreja. Não, eu não sei, eu não conheço a igreja. Conheço alguns irmãos, tenho ajudado só na pregação, não tenho convivido, não conheço as histórias. Mas você é ser humano, todos somos, então esta é uma possibilidade muito real. Se não está acontecendo nesse exato momento, aconteceu. Infelizmente poderá vir a acontecer. Por isso, a oportunidade da mensagem, por isso a oportunidade da meditação no assunto.
Significa que a convivência do ser humano, o próprio Deus está falando, depende de haver condições de paz. Depende de haver sossego entre as partes, convivência, acordo, conseguirem fazer o que precisam fazer juntos sem começar um pé de guerra. E isso tem a ver com o temperamento, com a maneira de reagir. O temperamento lá dentro diz como a gente reage. Diz o tom da reação, o tom da fala, o tom da busca, o tom do início de uma conversa, o tom do desvio de uma conversa para uma guerra. Essas coisas assim. Você sabe o que é, né? Temperamento. Quanto você tem de pimenta na tua maneira de ser interior, quanto você tem de sal, quanto você tem de açúcar, né? Quanto tem de azedume, acidez, queimação, ou suavidade, ou doçura. Então é a maneira como você é por dentro. Por isso chama-se temperamento. Então, a nossa convivência tem muito valor no testemunho. Houve uma época em que uma igreja se dividiu, uma igreja presbiteriana se dividiu. E aí na cidade, as pessoas falavam assim, gente do céu, nossa cidade é complicada mesmo. Veja, nem os crentes conseguem conviver. Os crentes brigaram, e brigaram tanto que uma parte saiu da igreja e formou outra. Imagina a divisão de igreja numa cidade, especialmente numa cidade pequena, abaixo de 50 mil habitantes, se há uma divisão. Que péssimo testemunho, que negação do cristianismo é quando ocorre uma divisão, né? E ficou a pecha, né? Os crentes daquela igreja, no caso era presbiteriana, não conseguem conviver. Mas eles faziam piada para dizer que a cidade era complicada, que as pessoas da cidade eram bastante complicadas. Entendem, meus irmãos, como é complicado o testemunho cristão? Vamos nos lembrar que os crentes são pessoas públicas. Não precisa ser prefeito, vereador, presidente da república, não precisa ser nada. Ele é uma pessoa pública porque Cristo o colocou desta maneira. O crente é a luz do mundo. Ele estará sempre sendo observado. Então veja, nós não temos licença, nós não temos possibilidade de ser como a gente quer. Não, e não existe, né? Eu nasci assim. O problema não nasci assim, vou viver assim, né? O crente Gabriela. Não tem essa possibilidade. Mas o que faz a diferença então? Trata-se do crescimento. Se converter verdadeiramente e cresceu, aconteceu. Se não, não aconteceu, né? O fato de uma pessoa... Crescimento tem a ver com verdadeira conversão, né? A pessoa falar alguns versículos da Bíblia, saber se comportar no meio de um culto, não faz dela um crente, um salvo, uma pessoa que dá testemunho de Cristo. O que ela é no seu interior é que determina isso, tá certo? Isso é para estabelecer, né? o nosso assunto. Quando fala temperamento, quer dizer o jeito de ser lá dentro, no coração, na mente, né? Naquelas coisas assim, né? E às vezes as pessoas se convencem de que a nossa religião é boa e vem. Às vezes se convence de que uma igreja é boa e entra para a igreja, mas entrar para a igreja não é ser salvo. Entretanto, estar na igreja é o papel do salvo. O salvo tem que estar na igreja, né? Mas às vezes a pessoa não é salva e está na igreja também. Mas é ali que vai ouvir, é ali que vai se converter um dia. E às vezes um pedaço da igreja se comporta como o mundo, né? Às vezes as pessoas ficam com ódio, né? Praticam ódio, ressentimento, amargura, não gostam umas das outras. Isso não é igreja, gente. Você não pode estar envolvido numa questão dessa. E, aliás, tem que ajudar a dissolver isso, tá certo? Olha, um resumo do que Paulo falou em Gálatas, que nós lemos, que é o texto básico, está em Gálatas 5:6. Diz assim: porque em Cristo Jesus tem valor a fé que atua pelo amor. Eu fiz uma mudança no versículo aqui, mas ele fica assim: em Cristo Jesus tem valor a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor significa fé, crente, transformado. E o fruto disso? Atuação pelo amor. Então, você crente precisa ter isso. E se a fé atua pelo amor, não há temperamento ruim, encrencas assim. Tá certo? Até aqui introduzi o assunto. Agora vamos para o primeiro ponto. Primeira discussão, né, verificação e o que fazer. Então, nós precisamos sempre verificar quem somos, como nós somos, o que está acontecendo dentro de nós,
dentro do nosso temperamento. E nós precisamos, então, primeiro, verificar se existe carnalidade ou espiritualidade no nosso temperamento. Ou verificar a carnalidade do nosso temperamento ou a espiritualidade do nosso temperamento. Ver se ele está mais espiritual ou mais carnal. Ver se houve ou não, né, a presença do aspecto espiritual. Então, temperamento, lembrando, é quem você é por dentro. Sua maneira de pensar e sentir. Então, os sentimentos ou o que nós pensamos é que está dentro do nosso temperamento ou vem do nosso temperamento, tá certo? Então, por isso, a pessoa pode ser um soldado pronto para entrar em combate. O que eu estou pensando? O exército está lá pronto, foi convocado, há uma situação de risco de combate iminente, então o soldado fica tenso, ansioso, irritado, nervoso, pronto, com a arma na mão, para pular, entrar dentro do combate e sair matando. Às vezes a pessoa pode ser um ser humano parecido com isso. Um soldado na iminência de um combate. Pronto para matar, pronto para entrar em guerra severa. Imediatamente. É só andar alguns poucos metros, começar a atirar e começar a matar. Às vezes a pessoa é normalmente um soldado pronto para entrar em combate. Mas às vezes também ela pode ser uma pessoa tranquila, serena e confiante. Veja como é diferente. Ela não está pronta para brigar. Ela está pronta para viver, realizar a vida dela e desarmar as bombas que porventura acontecerem. Então, você é um soldado pronto para entrar em combate no seu dia a dia, no modo como lida com as pessoas, ou você é uma pessoa tranquila, serena e confiante? Então, isto vem do nosso modo interno de ser e determina o modo como nós agimos. Então, é por causa do nosso temperamento que eventualmente nós podemos ser, então, determinados, classificados como carnais, e nesse caso, nós somos briguentos, estupim-curto e estourado. Você tem fama de briguento, estupim-curto, estourado? É carnal, temperamento ruim. Ou as pessoas e os crentes deveriam ser classificados então como espirituais e deveriam ser calmos, controlados e pacíficos. Esse é o ser cristão. Olha, mas nós estamos vivendo num tempo que Paulo chama de tempos difíceis. Nós somos frutos, resultados do nosso tempo. O nosso tempo produz pessoas más, complicadas, de péssimo temperamento. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, tá? Paulo fala assim: sabe, porém, que nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, serão religiosos, negando-lhe, entretanto, o poder, mas não terão a transformação que a piedade, que a religiosidade dá. Foge também destes. Então, eu preciso dizer para você que você é fruto de uma geração que tem essas características. Então, trate de se corrigir, trate de se colocar aos pés do Senhor para obter uma mudança, uma transformação adequada na sua vida, no seu temperamento. Porque essas coisas são a pessoa comportando, mostrando quem ela é por dentro, o temperamento dela. Mas vamos pensar um pouco mais em Paulo, vamos buscar mais citações de Paulo. Na primeira, a Timóteo, 1 Timóteo 3, abre aí. Paulo explica como o servo de Deus não pode ser. O crente não pode ser. Não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento. Então, sem violência verbal, mental ou física. Cordato, maneira tranquila de lidar com as pessoas.
inimigo de contendas, não briguento. Temos crentes que têm fama de ser briguento. Não foge de uma questão. Aliás, provoca questões. Então, que temperamento é esse? Então, a pessoa de bom temperamento é aquela que tem equilíbrio no jeito de ser. Tá? Tratável. Tratável quer dizer, ela conversa, ela aceita, ela escuta, ela pondera, ela ouve, ela reconhece. É tratável. O contrário de tratável é implacável. Aquele, eu estou sempre certa. Você nunca consegue mostrar nada a respeito do mau comportamento dela. Ela é implacável. O crente é tratável e fácil de lidar. Quando eu fácil de lidar, eu estou relembrando o que eu falei para vocês há pouco tempo. É a pessoa que facilita os relacionamentos. Ela não provoca quebra, rompimento, desgaste, briga no relacionamento. Ela facilita. Então, ela é fácil de lidar. Isso foi o primeiro ponto. Verificar, né, a carnalidade ou a espiritualidade, né, no nosso ser interior, nas nossas disposições, no nosso temperamento. Agora, eu vou mudar um pouco a instância aqui e falar sobre que nós devemos verificar a carnalidade ou espiritualidade dos nossos sentimentos e das nossas disposições. É uma maneira de ampliar esse debate, aqui, essa conversa, essa aplicação que eu estou fazendo para você. Vamos pensar agora em sentimentos, tá? Os sentimentos são o recheio do coração, tá? Vamos pensar assim, um lanche para ser bom, tem que ter um bom recheio. Tem bolos também que, para ser bom, tem que ter um bom recheio. Então, o que determina se é bom e gostoso é o recheio. O coração adequado também é determinado pelo seu recheio. Nosso coração, para ser bom, depende do que está dentro dele, de que tipo de sentimento está ali dentro. Jesus falou que do coração procedem os maus desígnios, as más disposições, as más intenções. Eu vou reler para vocês Marcos 7, de 21 a 23. É um trecho que tem aparecido várias vezes nas mensagens. Marcos 7, 21 a 23, Jesus falando. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, vem de lá. Então, verifique seus sentimentos. Hebreus diz que o coração do homem pode ter uma coisa ruim chamada raiz de amargura. Hebreus 12, 14 e 15 fala assim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, omisso, relaxado, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, para que, raiz de amargura que, brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, raiz de amargura é uma coisa que prolifera, desagrega, perturba a paz da igreja e contamina, destrói, quebra a paz da igreja. Vamos para frente. Salomão nos Provérbios 10, 12 diz assim, o ódio excita contendas, mas aí ele faz o contrário. O amor cobre todas as transgressões. Convivência, temperamento, sentimentos agora, né? Ódio, amargura, coisas que procedem do coração, coisas ruins, invejas, né? Dolo, segundo as intenções, soberba, entende? Eu e você precisamos verificar para que essas coisas não tomem conta do nosso ser, tá certo? Então, falar alguns versos da Bíblia não te faz um salvo. Ser batizado te faz um presbiteriano, mas não te faz um crente. Mas se você de fato encontrou Jesus e ser presbiteriano é uma excelente coisa, porque você está crescendo como discípulo de Cristo.
Entretanto, isso tem que estar dentro de você, no seu interior, e ter transformado essas coisas para que você pareça de fato um discípulo de Jesus. Então, o crente, na verdade, é aquele que obedece aos mandamentos de Cristo e que é transformado pelo que a palavra de Deus diz e pela atuação do Espírito Santo. Tá? É o que experimentou, né, teve a experiência de transformar-se no novo homem, o novo homem interior do coração, no dizer de Paulo. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, o apóstolo Paulo fala assim, no sentido de, ele está falando de comportamento, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, desvistam-se do velho homem e jogue fora. Que esse velho homem é o que se corrompe segundo as concupiscências do engano, desejos intensos, né? Concupiscência quer dizer um desejo intenso do engano, da mentira, do pecado. Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, no interior, no seu ser interior. E vos revistais do novo homem. Como é que é esse novo homem? Criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então é aí que você tem que verificar. É um novo homem no seu interior ou não? E com isso eu vou para a terceira e última parte dessa mensagem, onde eu penso que nós devemos verificar a carnalidade ou a espiritualidade na nossa transformação. É uma maneira de estender o assunto aqui para a gente pensar. Então, quando você é uma pessoa carnal, não há transformação. Você continua exatamente a mesma pessoa que você sempre foi. Se você diz que se batizou em Cristo, veio para a igreja tal, é crente, mas continua a mesma pessoa, repense. Não pode continuar a mesma pessoa, não existe isso. Tá? Eu estou pensando aqui em 1 Coríntios 3, versos 1 a 3, que diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, não cresceram, não desenvolveram. Verso 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O carnal não anda parecendo com Cristo. Ele não tem um comportamento que pareça com Cristo, ele parece o mundo. Entendeu? Aí Paulo diz, ó, eu vou dar uma tolerância aqui, vou dizer que vocês são carnais e pronto, mas vocês não estão parecendo crente, não. É o que ele diz para ele. Então, se há espiritualidade correta, há transformação, né? Por exemplo, Romanos 12, 1 a 2. Olha como é que a coisa acontece. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, apresenteis os vossos corpos, esteja sempre na presença de Deus, entregue nas mãos dele, para que perto dele, junto dele, experimente a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e assim você seja transformado pela renovação da mente, vai sendo mudado, melhorado a cada dia. Então, quando você se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, entregou verdadeiramente e totalmente todo o seu ser, corpo, alma, espírito e tudo que tem a ver, quando está tudo entregue nas mãos do Senhor, você já não é mais o mesmo. Você já não pertence a si mesmo, você já não pertence ao mundo, você pertence ao Senhor. É diferente. Entendeu? É diferente. Mas resta ainda a questão. Ah, mas eu sou crente e pode acontecer então um problema de eu achar alguma coisa no temperamento? Pode. Ruim, alguma coisa ruim? Pode. Então, pode ser que você descubra ali uma aresta a ser aparada, uma coisa que precisa de um polimento no temperamento. Então o problema é descobrir e deixar assim. Ela cresce, ela piora.
Então, Jesus desafia os crentes, nós e todos os crentes, em termos assim. Lucas 6,46, ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele diz: se não pratica, não é meu. Se não cresce, como é que faz? João 15,14, falando para os discípulos: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isso não é uma afirmação, isso é uma condição. Ele diz para os 12: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. E fazer o que ele manda, quer dizer, faz hoje, amanhã e depois, se transforma naquilo e se torna um discípulo. É condicional. Lembra que eu tenho falado para vocês? É condicional. Quando faz, transformou, é. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então isso pesa sobre nós também. E aí, João 15,17, e isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então é o desafio. Ele manda, eu faço. Ele manda, eu devo fazer. E se eu fizer, eu me torno isso. Então, concluindo, meus irmãos, essa meditação, eu espero que você se verifique com a palavra de Deus, corrija o que precisa, ore ao Senhor e busque Ele. E eu termino com a leitura, e você, se quiser, abra também Mateus 5, 3-12. Nós vamos ler todo esse trecho aqui, que mostra o que Jesus espera que nós sejamos. Como ele espera que nós sejamos como resultado de um bom temperamento, de tudo aquilo que há no coração e do novo homem em Cristo. Abre aí, Mateus 5, 3-12. E diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, é isso que eu gostaria de meditar com vocês, de oferecer a vocês essa oportunidade de pensar em si mesmo. Eu estou fazendo a mesma coisa a meu próprio respeito e desejo que Deus nos abençoe. Amém.